Bom, então, boa noite, né? Dando continuidade à nossa disciplina de nutrição aplicada à enfermagem. Nós vamos, antes de começar aqui, antes da continuidade, só reforçar a questão da atividade, né, que tem lá no ambiente virtual. Se eu não me engano, ela estava só até hoje e eu ampliei o prazo, né? Porque alguns alunos não se saíram bem na prova, né, nas APs. Então, a atividade ela vai ajudar nessa nota, tá bom? Então, não esqueçam de fazer a atividade, certo? Se tiverem alguma dificuldade, vocês me acionam, tá certo? Me avisam. Essa atividade de nutrição, ela é individual, certo? Diferente lá das atividades do processo saúde e doença, ok? Bom, a gente viu, né, a gente começou a ver na quinta-feira passada a questão de como fazer uma avaliação nutricional, né, de como é que se dá esse processo. E a gente parou exatamente nesse slide aqui, né, onde a gente ia iniciar essa questão da avaliação clínica, né? E aí, essa avaliação clínica, a gente vai precisar, né, se basear na nossa avaliação, né, na nossa interpretação de sinais e sintomas. Nós vimos que ela vai precisar ser um pouco mais direcionada, né? Então, por exemplo, se eu vi um paciente hipocorado, né, anêmico, então isso é um sinal, né, que já me direciona para pensar uma carência de ferro ou uma carência de proteína e que na avaliação a gente já vai colocar esse ponto. E aí, nessa avaliação clínica, vocês vão ver a avaliação clínica de enfermagem na Semiologia Sinotécnica 1, né, que é no quarto semestre, daqui a um ano. Entretanto, aqui na avaliação nutricional, vocês já vão começar, né, a ensaiar um pouquinho isso, né? Exatamente por quê? Porque tem alguns pontos que a gente precisa tá vendo aí, tá acompanhando, né, do ponto de vista da nutrição, que é exatamente cabelo, face, olhos, lábios, língua, dentes, né? E aí, na questão do cabelo, né? O cabelo fino, quebradiço, sem brilho, né? Ou seja, sem uma vitalidade, né? Despigmentado em alguma, sobretudo nas pontas, ou na região onde fica mais exposto. Então, tudo isso podem ser sinais, né, de alguma descompensação, de alguma insuficiência, de alguma carência nutricional, né, que com a alimentação a gente pode estar recuperando, certo? Bom, o que acontece, né, com relação a isso? É muito comum as pessoas, quando estão fazendo dietas, né, mesmo sendo dietas balanceadas, não essas dietas aí loucas, né, de só comer proteína, ou só comer carboidrato, ou então só comer, como é aquela que jejum intermitente, né, sem ser dessa, as dietas mesmo, só com redução calórica, com equilíbrio aí entre aquela pirâmide alimentar, elas já tendem a ter, né, essa característica. Os cabelos e as unhas, elas ficam enfraquecidas, né, exatamente porque você vai, né, fazer alguma coisa, está fazendo falta, alguma coisa está carente. A face, né, do mesmo jeito, a questão da despigmentação difusa, a questão da dermatite seborreica, a questão de faces lunar. Então, a gente tem aí algumas características, né, que seriam aí importantes, que a gente vai ficar atento nessa avaliação nutricional.
Os olhos, né? Manchas de bitote, xerose da conjuntiva corneal, palidez da conjuntiva, né? A conjuntiva é quando a gente abre aqui o olho e vê essa parte, né? Que é exatamente a mucosa do olho, tá? Os lábios, alguma presença de estomatite, de alguma cicatriz ou de alguma queilose, né? É o que a gente chama, a estomatite que a gente chama de afta, né? Então, é muito comum a presença de afta na carência nutricional. A língua, né? Se tem algum edema, se a língua está magenta, é como se tivesse uma camada parece sujidade, né? As papilas estão atróficas, né? Então, não é aquela língua vistosa, né? Não é aquela língua rosada, com as papilas bem visíveis, né? E os dentes, né? Também pode-se ter aí alterações na questão de manchas nesse dente, né? Também a gente precisa aí estar. A gente vai precisar estar atento para isso, tá? Bom, ainda nesses sinais clínicos, né? A gente vai avaliar a questão da gengiva. E aí, gengivas muito sangrantes, pode ser deficiência de cálcio, pode ser deficiência de ferro, tá? Glândulas, né? Se tiver aumento de tireoide, aumento de parótidas, né? As parótidas são essas glândulas que ficam abaixo aqui da mandíbula, né? A tireoide, ela fica, é a nossa borboletinha, né? Que fica logo aqui abaixo do pomo de Adão, né? Para os homens, que nós mulheres não desenvolvemos. As unhas, como eu já tinha falado, elas vão ficar fracas, vão ficar sem brilho, vão ficar cheias de, como se fosse desfiando, aquela camadinha mais superficial. A pele, né? Se tem xerose, se tem petexia, se tem alguma dermatose, né? Então, a gente vai precisar observar. O tecido cutâneo, né? Se tem presença de edema, a quantidade de gordura, né? Então, a gente vai avaliar usualmente a prega, né? Cutânea, que a gente chama. A prega cutânea a gente faz com o dedo em pinça, né? Então, a gente vai pegar a pele e aí a gente, nessa prega, a gente tem como avaliar pelo menos 3 coisas, né? Primeira coisa que a gente pode avaliar é a questão de edema, tá? Se a gente fizer isso e a pele ficar com a nossa polpa digital estampada nela por algum tempo, a gente sabe que há a presença de edema. Isso é muito comum, gente, quando a gente faz isso em pé de grávida. Não sei se vocês já viram, né? Então, se faz esse movimento, fica lá a sua polpa digital no pé da grávida. Também de que xerose, o que mais você está notando? A xerose é a questão da própria pigmentação, digamos assim, né? E também aquela pele escamada, né? Não é uma pele hidratadinha, uma pelezinha mais lisa, né? E já fica todo ressecado, né? É mais ou menos nesse estilo. E petequias é mesmo alguma patologia na pele, né? Algum nódulozinho, posso dizer, alguma coisa avermelhada, né? Que você pode, alguma mancha avermelhada, né? Ainda na prega aqui, na avaliação, você vai conseguir o edema, como eu já falei. A gente faz o mesmo exame. A gente pode ver a questão da desidratação, né? Então, se você faz e ele demora a retornar, usualmente é um sinal de que esse paciente está desidratado.
E também podemos ver a questão da gordura, gente. Quando a gente faz isso daqui e a pessoa tem muito tecido adiposo embaixo da pele, você sente enrijecer, você sente um endurecimento, né? Quando você não tem, você sente, você consegue ver que há a dobra, né? Se eu fizer isso na minha barriga, eu não vou conseguir, entendem? Por quê? Porque eu tenho tecido adiposo na barriga. Então, se eu for fazer isso, ou eu escorrego, ou ela não dobra, né? Como você faz numa região onde não há a presença de gordura, ou pelo menos não de muita gordura, certo? O sistema muscular esquelético, né? Usualmente é mais comum a gente ver a questão de atrofia em criança, né? Porque é exatamente a fase em que a criança está em desenvolvimento, está crescendo, e algumas carências nutricionais, elas diminuem esse avanço, elas empatam esse crescimento, tá? E também algumas carências nutricionais, elas deixam algumas deformidades nas pernas, né? Existem as deformidades que são específicas de alguma alteração mesmo congênita, né? Mas existem deformações que podem ser só mesmo da questão da carência nutricional. E os sistemas internos, né? A gente pode ter confusão mental, a debilidade motriz, né? Que é aquela sensação, né? De cansaço, né? A gente já acorda cansado, né? Acorda debilitado, a gente tem aquela sensação de que não tem energia para nada, né? Então, isso também pode ser aí uma... o anão é uma questão mesmo genética, né? Nós, né, o nosso DNA, ele determina tanto as nossas características, o nosso fenótipo, né, como o nosso genótipo. Fenótipos são as características das nossas, que vão ser hereditárias, mas que não são, que são internas, digamos assim. Por exemplo, minha mãe ter pressão alta. Então, eu posso trazer um gene que me leva a desenvolver pressão alta também. Minha irmã teve câncer, então eu posso também ter o mesmo gene dela, né, relacionado ao câncer de mama. Então, isso são as características fenotípicas. Outro exemplo, a questão do sangue, do tipo sanguíneo, né? Usualmente a gente tem aí uma descendência com relação ao tipo sanguíneo. Então, isso também é uma característica fenotípica. E as características genóticas, né, genotípicas, elas são relacionadas ao físico, né, relacionadas à nossa aparência, digamos assim. E aí isso está relacionado, né, a muitas vezes uma questão hereditária. Né? Obviamente pode haver algumas variações do normal, e aí vocês lembram lá da anatomia, né? Mas assim, usualmente, né, você tem um casal moreno, né, de olhos escuros, de estatura em torno aí de 1,70 m. Usualmente, os filhos vão carregar essas mesmas características. O normal é que os filhos, a não ser que seja do vizinho, né? Seja, né? Aí é outra história. Mas assim, o normal, né? O biológico é que que a gente carregue essas mesmas características, né? E até a mistura entre elas, né? Então, às vezes a gente vê muito nitidamente uma criança com muitas misturas, com a mistura do pai, com a mistura da mãe, né? E a questão do anão, ele é uma variação, né, desse normal. Então, ele é uma pessoa normal, né? Só que no DNA dele ele carrega a informação de determinada estatura. Ele não vai, né? Exatamente, ele não vai crescer, se desenvolver, né?
E aí, professora, e por que às vezes uma família normal, de pai normal, mãe normal, né, não sejam anões, e de repente nasce um filho anão? Né? Eu mesmo conheço uma família que são 7 irmãs e um irmão, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tudo, e o homem é anão. Mas ele não conhece, então são células. Aí assim, porque eu não sei se vocês estão estudando esse semestre, ou foi semestre passado, a gente vai fazer lá as distribuições, né, do DNA. Então você tem, você carrega uma parte do pai, uma parte da mãe, as células, né, se juntam e tal. Nesse processo todo, vão existir células, né? Por que, por exemplo, de repente, o meu sangue é A positivo, meu marido é A positivo, meu filho nasceu O negativo, né? Aquele filho do vizinho, não, né? Mas assim, né, Vanessa? Não, por conta exatamente dessas variações. Você tem aí um percentual, né, de possibilidade de, nas combinações genéticas, sair uma característica dessa, né? Os gêmeos, né, os gêmeos univitelinos, a mesma situação. Você carrega aí essa informação e lá na frente pode gerar, né, outras crianças gêmeas, né? Então, é muito nessa variação, tá? Bom, a antropometria nutricional, né, ela vai ser um método de diagnóstico que se fundamenta na investigação das variações nas dimensões físicas e na composição do corpo humano, visando a predição do estado nutricional e ou das doenças nutricionais, de acordo com suas naturezas distintas e grau de gravidade. Classifica-se o estado nutricional, identifica os pacientes em eutróficos, desnutridos ou com risco nutricional, certo? Aplicada isso a todas as faixas etárias, e aí, obviamente, isso a gente vai ter algumas vantagens e algumas limitações nessa antropometria nutricional, certo? As técnicas, né, para mensuração vão depender, né, vão ter um impacto, poderá sofrer interferência tanto de quem é o examinador, né, se ele vai estar mensurando utilizando a técnica adequada, do horário em que vai ser a mensuração, o posicionamento do paciente, bem como a calibração do equipamento, né? Então, percebam que nessa técnica existem muitas, né, possibilidades de falhas, né? Primeiro, por exemplo, focando aí no RM, focando, né, na criança, o ideal é que seja sempre o mesmo examinador, né, que faça essas medidas. Porque 1 centímetro, gente, 2 centímetros, né, no RM, seja no perímetro abdominal, no perímetro cefálico, faz uma diferença danada, né? Você pode classificar uma criança num desses quadros de forma equivocada, né? Então, o ideal é que seja sempre o mesmo examinador. A questão do horário, gente, também faz diferença, tá? Porque isso vai depender muito do perfil alimentar do RM, por exemplo. Se ele for um RM que manda a noite inteira, né, ele vai mandar, obviamente, mais pesado, né? E aí, do mesmo jeito, qualquer 200 gramas faz uma diferença grande, né? Então, a gente vai precisar também os homens seguir o mesmo horário. A questão do posicionamento, né? A gente sabe que, por exemplo, a balança de RM e de crianças em torno de até
um ano, a ideal, né, que seja essa que tem aí na imagem, tá? A criança até 4 meses, 5 meses, a gente faz a medição deitada, né? Do jeito que a criança está na imagem está. A partir dessa idade, a gente tem... Oi, amor? Essa é para pesar. E aí, a partir dessa idade, 5 meses, 6 meses, a gente já coloca a criança sentada, né? E tem que ser bem no meio da balança, certo? Tem que ser bem no meio da balança. A partir de 1 ano, ela já consegue ficar em pé, na grande maioria das crianças, então você já coloca naquela balança tipo de adulto, né? Para medir, né, existem umas réguas que elas têm uma travazinha na cabeça, né? Então você coloca na lateral do corpinho, né? A criança está aqui, você coloca a travazinha aqui na cabeça, ela é uma travazinha de plástico, lisinha, não machuca Professora, a cabeça, e você puxa a vara. Oi! o seu áudio está um pouco ruim, tem hora que está ficando baixo. Né? Pode ser que seja a internet. A gente está com problema de internet aqui desde terça-feira, se não me engano. Mas eu vou tentar ficar aqui bem pertinho do computador para ver se não foge, tá? Então, você coloca, né, na cabeça da criança e estica, puxa a varinha e aí vê a medição dessa criança com o pezinho nessa posição, né? Não é com o pé esticado, que aí daria um comprimento maior. Então, o pezinho, você segura o pezinho da criança exatamente para que a gente tenha a certeza da medição que a gente está fazendo, tá? Quem tem filho ou já acompanhou algum sobrinho, afilhado, enfim, nessa evolução, sabe disso. Se você for em examinadores diferentes, a gente sempre vai ter medidas diferentes, né? Às vezes a balança tem gramas a mais ou gramas a menos, e às vezes o próprio examinador, né? Que examina, enfim. Com relação à medição, né? Segue o mesmo princípio, mais ou menos o mesmo princípio da balança. Crianças de até 1 ano, a gente mede deitado com essa régua que eu falei. Crianças acima de 1 ano, que também já conseguem ficar em pezinha, sempre tem uma réguazinha na parede ou na própria balança, na balança já de adulto, que você faz a medida dessa criança, tá? Bom, com relação a ser ou não anã, o anão ele tem algumas outras características, né? Que não é nem isso, é o tamanho da cabeça. Principalmente, eles têm uma cabeça, né, de tamanho totalmente normal, para a idade que eles têm, né? E o corpo é que é reduzido, né? O corpo é de tamanho reduzido, sobretudo nos membros, né? Às vezes tem alguns que até o tórax, né? O tronco, ele é quase de um tamanho normal, né? Quando você vai ver a perninha, é que é mais curtinha, né? E os braços também. Então, tem algumas outras características físicas que levam a indicar, que levam a gente perceber isso, né? Uma outra característica são os polegares. Ele tem a unha curtinha e é reta, né? A maioria deles tem uma deficiência, né? Por conta exatamente disso, né? A cabeça é muito grande, o tronco às vezes também é grande e fica desproporcional para você manter o equilíbrio, né? Então, isso é realmente verdade, né? A maioria deles tem alguma dificuldade glandular, tem dificuldade, né, de locomoção.
Então, assim, não tem uma idade certa para a gente saber o que a gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar perímetro cefálico, perímetro abdominal e comprimento. Então, existe uma proporção para isso baseado na idade. O que a gente vai começar a perceber? Ele continua crescendo a cabeça, desenvolvendo a cabeça, mas ele não consegue desenvolver o tronco, ou então ele não consegue desenvolver a altura conforme o parâmetro da idade. Né? Então, a gente vai começar a suspeitar, por exemplo, de uma questão como essa, certo? E aí, como eu falei, por último, a questão do equipamento. O equipamento ele tem que estar calibrado, né? Existe muita... Eu não tenho, apesar da minha patologia, mas eu não tenho balanço em casa, né? E raramente eu me peço, só quando eu vou fazer o acompanhamento. Mas a maioria das mulheres, né, tem uma balança lá, debaixo da cama, ou dentro do banheiro, né? Às vezes é melhor debaixo da cama, porque na hora que acorda, a gente acorda bem leve, né? Passou a noite, aí sem comer e tal. A gente sobe logo para ficar satisfeito. Olha, eu estou pesando só isso, né? Aí vai ver 18 horas, né? Como é que tá o negócio? Permanece assim, né? Estou brincando, gente, mas assim, balança, ela precisa ser aferida. Né? Tem tempo, um prazo, né, para isso. Tem a questão da tara, nem todo mundo sabe mexer na tara, né? Existem balanças que a tara já é travada. Então, tem uma série de pontos que precisam ser avaliados. Pois é, hoje a gente já tem as eletrônicas, e as eletrônicas elas são mais frágeis ainda, né? Mas mesmo na eletrônica, você tem a forma de fazer a tara, de conseguir zerar, né? Então, por exemplo, essas que eu falei de banheiro, né? Você tem que primeiro colocar o pé, aí ela zera, aí depois você pode subir. Então, tem todo alguns detalhes, né? Que não é só chegar lá, subir e pronto. Não, né? Então, o equipamento também precisa ser levado em consideração com relação a isso, tá? Aqui, ó, é a regrinha que eu falei, né? Você coloca o bebê e você roda, você leva a regrinha até chegar a cabecinha, você coloca o pezinho aqui, né? Bem retinho. E aí, nas crianças maiores, né, a gente já vai conseguir, os alunos, obviamente, a gente não vai conseguir se utilizar dessa balança, né? A balança, apesar da gente ter hoje a balança digital, gente, essas balanças, elas são mais precisas, né? E aí, e elas não são difíceis de manusear, né? Você tem ali uma grade dos quilos maiores, a cada 10 quilos, né? Você tem uma grade dos quilos menores que vai de 1 a 10 quilos. Então, ela não é difícil de você zerar. Desculpem, de você manusear. E a tara dela, o zerar dela, é só você tem um mecanismozinho, usualmente parece uma bandeirolazinha, você verifica se ele, né, com a balança totalmente zerada, ele está bem no equilíbrio, certo? Tá bem no meio. Bom, o paciente ele precisa estar, né, sem sapato, sem chapéu, numa posição ereta, né, usualmente com o corpo todo encostado na área onde a gente vai fazer essa medição, com os braços pendentes, né, porque quando a gente levanta os braços, usualmente a gente tende a dar uma subidinha, os calcanhares unidos, né, e aí não vai fazer como os meus filhos fazem, né, porque meus filhos são pequenininhos igual o pai deles, e aí eles ficam de ponto de terra mais centímetros, né, cabeça encostada no plano vertical, como eu já falei, os pés formando entre si, né, um ângulo de 45 graus, tendo os calcanhares como vértice, estirar suavemente o paciente, tomando-se como apoio o queixo, né? Então a gente vai fazer com que ele olhe para frente, né? Então você segura aqui o queixo um pouquinho, exatamente para que essa medição ela seja o mais correta possível.
A criança, como eu já falei, né? Ela vai ser deitada na pranchinha e um dos lados ele vai ser móvel, que é o lado que a gente vai correr na prancha, né? Para fazer essa medição, tá? E aí a gente tem alguns critérios de classificação, né? A gente tem, por exemplo, o IMC, né? Que é o tão aterrorizante, né? De nós um pouquinho mais cheios, né? Que é o IMC, é o Índice de Massa Corpórea. Ele é o terror de todo mundo. Né? Para baixo. E aí ele, como é que se faz essa medida? Né? A gente faz o nosso peso dividido pela nossa altura ao quadrado. Né? Então a gente faz esse cálculo e a gente consegue aí saber qual é o IMC da gente, certo? E aí você tem uma grade, né? Que é essa grade que aterroriza a minha e a Daiane, né? E mais grande parte da torcida do Flamengo. Então, isso quer dizer que é o Brasil inteiro. Não é não? Sim. Então, essa classificação, gente, é que realmente ela é bem rigorosa, ela é bem rígida. Por exemplo, eu posso estar altamente satisfeita com o meu corpo, com o meu peso, nunca eu consigo estar aí dentro do normal, né? Mesmo quando eu tinha 15 anos, que eu pesava 49 quilos. Né? Por quê? Por conta do tipo de medida, né? De como é que ele classifica isso, tá? Porque o peso, a gente tem um padrão, né? A gente tem aí mais ou menos um valor, mas esse valor, ele deve ser aplicado muito mais ao recém-nascido e à criança, né? Para você ter um padrão normal. Por quê? Porque toda criança ela tem o mesmo formatinho de corpo, né? Ela é naquele mesmo formato. Já, por exemplo, nós, né, quando vamos crescendo, ficando adultos, há uma diferença entre o homem e a mulher, por exemplo. Né? Há uma diferença. Não, na verdade, você tem quando os hormônios, né, eles começam a estarem, né, mais ativos, que é exatamente nessa época da menarca, ele vai, em contrapartida, inibir outros hormônios, inclusive o hormônio do crescimento, né? Mas não é que pare totalmente de crescer, né? A gente realmente para de crescer quando a gente chega ali em torno dos 20, 21 anos. Aí realmente chegou a essa idade, a altura que você tiver, você só vai evoluir, né? Porque aí quando a gente vai envelhecendo, a gente também vai perdendo a altura, né? Em cerca de 2 a 3 centímetros, né? Então é uma altura considerável que a gente perde aí ao longo da velhice, né? Sim, então, como eu estava falando, existem diferenças corporais. Então, por isso que hoje, gente, o que é mais usado é um tipo de exame chamado de bioimpedância, tá? Essa bioimpedância, ela é uma balança, parece uma balança normal, e ela tem um cabinho que tem um guidão de moto, né? E aí você faz a medição do paciente e ele já lhe dá valores mais reais, né? Porque ele vai calcular aquele peso que você está, o que é massa, o que é gordura, né? O que é osso, o que é o peso ósseo, né? Se tiver edema, ele já
mensura, então ele já faz uma proporção também. Com os braços ficam estirados, ele consegue fazer uma proporção de quanto eu tenho em cada braço, quanto eu tenho em cada perna, ele faz essa distribuição como um todo. E aí, como a gente sabe que as mulheres, né, o normal é que elas tenham mais gordura concentrada nessa região pélvica, né? Então vai ter mais peso nas pernas, no quadril, né? Então nessa região o IMC ele não vai levar isso em consideração. Então se você tem, ou seja, se você é uma mulher brasileira, né? Que a maioria das mulheres brasileiras tem esse perfil, esse formato de corpo, você vai ser sempre aí o máximo que você consegue, né? É um sobrepeso nível 1, assim, botando muita fé em Deus, você consegue um sobrepeso nível 1, né? Mas a maioria ela vai estar aí no nível 2 para o nível 3, né? A normalidade é um sonho, né? Quase que inalcançável, mas assim, é um instrumento que a gente tem para fazer, tá? A bioimpedância, obviamente, ela vai, né, fazer toda essa distribuição e vai, de certa forma, deixar a gente mais satisfeito, né, com o resultado, porque a gente vai compreender. Então, eu converso muito com o meu médico, eu já tive um médico que eu só fui a umas 2 consultas com ele, porque como o meu problema é hormonal, eu tenho que ficar sempre acompanhada por um endocrinologista, né? E aí, eu já tive um médico, porque eu só fui umas 2 ou 3 consultas no máximo com ele. Ele é excelente, muito maravilhoso, né? Mas, assim, talvez eu estava fragilizada lá pelos hormônios da gestação, enfim, né? Mas, eu fazia o acompanhamento com outra médica, a médica foi embora para Fortaleza. Nesse período de tempo eu engravidei meu primeiro filho, eu tinha perdido 18 quilos, né, antes de engravidar, eu tinha 18 quilos. E quando eu fui para a minha primeira consulta com ele, eu já estava com quase 4 meses de gestação, mais ou menos. E aí, né, eu tinha engordado 1 quilo, né, 1 quilo em 4 meses. E aí ele olhou para mim, e aí, bem grosseiro, né, disse que eu iria, se eu continuasse desse jeito, né, quando eu chegasse no final da gestação, eu ia ficar igual uma bola. Né, e que aí eu tinha que sentir, né? E aí a pessoa fez todo o esforço do mundo, perdeu 18 quilos, né? Estava me sentindo muito bem, consegui engravidar sem ajuda de nada, só com a organização dos hormônios. Consegui engravidar, né? Tava de boa, tava alta astral, me sentindo doida para a barrigona realmente ficar bem enorme, né? Sendo mimada, mulher, com desejo lá, um monte de coisa gostosa. Aí eu vou deixar o meu filho nascer com a boca aberta? De jeito nenhum, né? Tô brincando, gente. Mas assim, cheia de desejo do jeito que eu disse que sou. Eu olhei pra ele e tá, certo. Tá bom, beleza, né? Então, pronto, já não voltei mais lá, né? Por quê? Porque, assim, o profissional de saúde, né? E aí, no caso, como o endócrino lida muito com essa questão de peso, né? Ele tem que ter uma sensibilidade, né? Ele tem que... eu gostei hoje de uma frase que o meu endócrino hoje, que é que está hoje, colocou hoje, que, assim, emagrecer não é fácil, gente, não é fácil, né? Sobretudo para a gente que tem patologia associada. É muito difícil, né? Para mim que tem patologia associada, para quem realmente quem gosta de comer, né? Para pessoa que gosta de comer, como que for, né? A família da minha mãe é desse jeito.
tios, eles comem comida da geladeira. Eles comem, parece que é um pedaço de pizza que eles estão comendo, entendeu? Então, assim, é muito difícil, né, você conseguir emagrecer. E aí, ele colocou essa frase, né? E eu não retornei mais nesse sentido, do nutricionista, exatamente por isso. Porque a gente tem que ter a sensibilidade se a gente está se sentindo bem, né? Eu tive consulta terça-feira e aí foi isso que eu falei, né? Olha, estou me sentindo bem com o peso que eu estou hoje, né? Eu já estou bem. Se eu conseguir emagrecer mais alguma coisa, melhor, fica de saldo. Mas hoje, se a gente desse um tempinho aqui hoje, eu já estou me sentindo bem, né? Já estou adaptada ao novo modelo alimentar, enfim. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Não é só pegar uma classificação dessa e jogar ali e pronto, né? Sobretudo, gente, quem não tem a possibilidade de ter um acompanhamento, né? Então, por exemplo, ele me viu, né? Viu todos os parâmetros, viu que está tudo direitinho, eu consegui perder muita gordura, muito peso de gordura, né? Consegui manter o peso de massa muscular, não perdi, enfim. Mas mesmo assim, ele pediu uma série de exames, uns 40 exames para fazer, né? Para exatamente avaliar se esse processo ele não me causou aí alguma carência, né, nutricional, tá certo? Que horas termina a nossa aula hoje? Hoje que é só os 2 tempos? 7h40, Tá, aqui a formulazinha do peso, né, sobre a altura ao quadrado. E aqui é a classificação, como eu falei para vocês, para indivíduos de 18 a 59 anos, né, proposta pela Organização Mundial da Saúde. Aqui a gente tem a mesma tabelinha, mas para os indivíduos com mais de 60 anos, né? Em 2001 a OMS reajustou a tabela, né? E obviamente ela identificou que o idoso ele vai ter, né, um dado comprometimento, vai ter um acúmulo de gordura maior, vai ter um metabolismo mais reduzido. Então, por conta de todo esse quadro, eles modificaram, né? E a gente tem agora também, né, o IMC relacionado à avaliação cintura-quadril, a relação cintura-quadril, né? Então, essa relação cintura-quadril, quando ela baseado nesse IMC e também baseado nos valores, né? Abaixo de 102 e no homem e abaixo de 88 na mulher, e aí ela vai dar os parâmetros, né, com relação a isso. Como eu já falei uma vez para vocês, né, o homem ele tende a engordar mais a região abdominal, né, e nós mulheres tendemos a engordar mais a região pélvica, né, a região do quadril. Por isso essa relação, né, cintura-quadril. E essa relação cintura-quadril, ela tem que ser proporcional, né? Igual aquela história da Miss, né? A Miss tem a mesma medida do quadril, do busto, só a cintura que é reduzida. Então, essa relação, ela precisa ser proporcional. E aí, gente, o que acontece? Quanto mais, e aqui a gente tem, né, exatamente os perfis, né? E isso vai nos ajudar a estimar o acúmulo de gordura abdominal, certo? Nos homens, essa relação, né, cintura-quadril, ela tem que ser acima aliás, ela sendo acima de 102 para os homens e acima de 88 para as mulheres, é um sinal, uma característica que nos leva a pensar em alguma doença metabólica, algum distúrbio metabólico, né? E alguns distúrbios metabólicos, eles são originados exatamente pela questão hormonal.
né? E aí a gente tem essas duas variações, né? Então, o quadril, né? Ele é mais presente na mulher, né? E o homem é mais a questão do abdômen, certo? A circunferência, né? Aqui tem é uma medida complementar ao diagnóstico nutricional e ela vai identificar, indicar, né, se há um acúmulo aí de gordura abdominal, que a gordura abdominal, gente, ela é um fator de risco para a doença coronariana, para a doença cardiovascular, certo? Porque os adipócitos que se localizam, que se agrupam na região abdominal, eles são altamente inflamatórios. Então, eles provocam muito processo inflamatório, né? E aí, como são o excesso dessas gorduras que vão se acumular na parede das artérias, a gente pode vir a ter aí uma complicação. Então, a circunferência da cintura, usualmente, ela é feita um pouquinho acima do umbigo, né? Ou seguindo a linha do umbigo. E o método, né, de avaliação é a posição ortostática, com o peso distribuído nos dois membros, né? Então, a gente pede para o paciente ficar, né, de dentro para um e para outro. A gente vai circundar com uma fita, né, a cintura. No ponto médio, entre a última costela e a crista ilíaca, né? Então, mais ou menos exatamente nessa altura aqui do umbigo. E a leitura deve ser realizada no momento da expiração. Então, sempre o meu médico diz: respire fundo. Aí eu penso que ele vai medir nessa hora, mulher. Aí não. Aí ele diz: solte. Aí eu solto, né? Aí é a hora que ele faz a medição, tá? É utilizado para determinar exatamente essa questão da distribuição da gordura, né, abdominal, que também vai poder ser avaliada por ressonância, por tomografia, mas aí obviamente seria mais caro, precisa medir com a fita métrica, né? E ela vai revelar exatamente a concentração de gordura visceral, né, que a gente vai ter aqui na região do abdômen, que é a ruim, que é a que pode nos levar para uma doença cardiovascular. O avaliado deve estar em posição ortostática, como eu já falei, né? E nessa região aqui que circunda a cicatriz umbilical. A circunferência do quadril, para a gente finalizar, né? A gente vai fazer a medida exatamente nessa região de início, né? Onde inicia a região da coxa. Tá? Então, a gente vai fazer essa mensuração nesse momento, nesse ponto, e a relação é exatamente a divisão do valor da circunferência da cintura para a circunferência do quadril. Você vai fazer a divisão disso, e aí, obviamente, vai obter um número, ó. Aí é exatamente o local onde a gente vai fazer a verificação, que é exatamente nessa divisão aqui da pelve com a coxa, e vamos ter parâmetros, né? Como, por exemplo, alguns autores consideram mulheres com 0,8 para mulheres e 1 para homens, tá? Mesma coisa, tem que ficar de pé, na mesma posição, e a medida é tomada lateralmente, certo? E aí, né, são alguns instrumentos que a gente vai estar utilizando para fazer essa técnica, ok? Dúvidas, perguntas? Nada? Pois vamos aqui. Ana, eu vou só chamar quem eu não vi entrando. A Camille não veio para cá, né? A Caroline. Stephanie. Jeane. Presente, professora. Joyce. Karina. Maria de Lourdes. E o Pedro Ítalo também não veio para cá, né?
gente. Então, tchau, bom final de semana. Até segunda para quem faz. Tchau, querida. Tchau, igualmente. Boa noite, professora. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Jones.